Bem, voltando para o nosso embate, né? Nosso desafio, a nossa analogia que a gente tem feito aí entre C e Haskell. ah, Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções de alta ordem, que é um termo bastante comum aí entre as linguagens funcionais e que nos dá um certo poder aí de expressividade bastante interessante, que envolve normalmente a implementação de funções usando outras funções como parâmetro. Vamos ver como seria isso. Imagine o seguinte, ou observem o seguinte: essa função, se eu pedisse a vocês para, ao invés de implementar uma função para retornar os pares, imagine que eu retorne peça a vocês para retornar, para implementar uma função que vai retornar os ímpares, ou retornar valores, sei lá, que são múltiplos de 3 ou qualquer checagem, né, que eu faça, qualquer teste que eu faça em cima dos meus valores, né? Basicamente, eu certamente implementaria uma função que teria a cara dessa função aqui, exceto essa linha aqui, que é a linha que faz o teste. Por exemplo, se eu quiser buscar agora uma lista que contém os ímpares, basta eu vir aqui e colocar algo como diferente de zero e não igual a zero, né? Então, eu teria que... Mas se eu quero as duas funções existentes, né, no meu código, eu teria que duplicar esse código todo aqui, coisa que não deveria... que não é muito razoável, né? A gente tem que procurar evitar a replicação de código sempre que possível, certo? Então, uma coisa interessante aqui que seria ter nessa função era uma maneira de parametrizá-la passando como parâmetro aqui esse teste, que é a única coisa que vai variar entre essas funções que eu comentei com vocês, né? Como é que a gente faz isso em C? Eu botei o código aqui, vamos copiar ele para lá, para o nosso editor. A função, ela não é nada diferente dessa anterior, exceto pelo fato de eu ter um segundo parâmetro agora, que é uma função que eu estou dando o nome de teste aqui, que retorna um inteiro e recebe um inteiro como parâmetro. Que inteiro que vai ser esse como parâmetro? O valor que eu vou querer testar, né? Então, quando a gente olha lá, onde eu testava valor %2 igual a zero, agora aqui eu vou chamar essa minha função teste, que eu vou passá-la para o parâmetro lá, no momento que eu chamar filtragen. Então, eu dei o nome, né, de filtraf genérica, né? Filtrafgen. Então aqui eu estou chamando a função passando L valor. E aí eu vou fazer o teste se eu quero que seja par, ímpar, ou seja lá o que for. Da mesma maneira que eu passei o parâmetro aqui, eu preciso nas chamadas recursivas inserir, né, esse segundo parâmetro aqui, que é o mesmo, né? Eu vou manter, o que muda é o primeiro, que é a manipulação da lista, mas o segundo parâmetro, que é a função que eu quero testar, vai ser a mesma ao longo da busca aí, né? Ao longo desse processo aí de percorrer essa minha lista. Pois bem, e aí para eu poder chamar essa função lá na main, filtragem valores, eu preciso de uma função que faça o teste, por exemplo, o teste do par, que é uma função super simples, né? Eu até já coloquei aqui, mas não tem dificuldade alguma. Vou copiar para lá. A função par, ela faz exatamente o que faz, né? Essa função filtra f aqui original, que é checar se o valor é par. Então eu criei uma função par aqui em C, e aí na hora de chamar a função filtragen, eu passo ali a função par. Com isso, filtrafgen, acho que o código é esse mesmo, salvei, vamos compilar. E vamos executar o código. E a gente observa exatamente a mesma saída, né? O interessante agora é que a nossa função ficou um tanto mais geral, né? Eu posso implementar um outro teste, né?
por exemplo, sei lá, a questão do ímpar mesmo, né? Como eu havia comentado. Opa, vou dizer aqui que é ímpar, né? E aí, lá na chamada da função, eu altero, né, para agora chamar a função ímpar. E aí agora eu estou fazendo o percentual aqui é 4, a minha lista é 1, 2, 3, 4, 1 e 3 são os valores ímpares, né? Ou seja, a minha função filtragena ficou bem mais expressiva, bem mais poderosa, basta eu indicar qual é o teste que eu quero aqui, se é ímpar, se é par, se é divisível por 3, por 5, ou seja lá o que for, e eu implemento a função aqui em C e passo ela como parâmetro na chamada da função filtragem, né? Com isso, eu tenho uma função bem mais expressiva do que essa função aqui anterior, que estava limitada a só filtrar os pares. Perfeito? Como é que a gente faz isso lá em Haskell? Eu vou deixar a função filtrefgen aqui com o parâmetro. Vamos criar aqui em Haskell uma função. Deixa eu dar um enterzinho aqui só para subir um pouco o código. Filtragen, ela recebe a lista, vamos já implementá-la, né, exatamente como essa aqui, que é a filtra genérica. Se a filtragem recebe uma lista vazia, observe que eu continuo recebendo. Agora eu tenho que receber também uma função. Então vou colocar o nome aqui de teste, o nome da função. Se minha lista for vazia, para qualquer valor de teste que eu faça, o resultado também vai ser vazio, né? Se a lista agora não é vazia, então ela tem algo como aquele valor e próximos lá da função filtro anterior. E aí eu faço o seguinte. Agora, no momento em que eu calculo, que eu preciso aplicar o meu teste, né, no meu valor, que nesse caso aqui eu estou dizendo explicitamente que é calcular o valor par, aqui eu simplesmente chamo a função teste para valor. E se teste para valor der positivo, eu tenho que inserir esse valor no meu conjunto saída. Então eu pego o valor e insiro ele na minha saída, onde a saída é a chamada recursiva para os próximos, para recuperar os próximos valores que satisfazem a minha condição. Então, eu preciso aqui na chamada recursiva passar a lista, que é o primeiro parâmetro, e passar, aqui faltou a palavra teste, né, que é a função que eu vou receber por parâmetro. Está aqui e vou passá-la aqui. Então está aqui a minha lista e está aqui a minha função de teste. Isso para quando o valor inicial satisfizer o teste. Caso não satisfaça, que é o nosso otherwise, eu só tenho que fazer a chamada recursiva, exatamente como está lá na filtra. Então eu chamo a filtragem, passando próximos, passando teste. Perfeito? Vamos testar isso lá no prompt do Haskell. Vou voltar aqui na carga do arquivo. Compilou. Agora eu vou chamar a soma da filtra. Só um detalhe, aqui em Haskell eu tenho a função even, mas vamos imaginar que, vamos tentar fazer exatamente análogo ao que eu tinha feito lá em C. Eu vou definir uma função par por um valor x. E esse valor, a função vai retornar exatamente esse teste aqui. Mod, na verdade, não preciso nem do parênteses aqui, porque é só uma única expressão. Mod de x2, eu preciso. Mod x2 igual a zero. Então, se essa expressão retornar verdadeiro, o valor é par. Se ela retornar falso, o valor é ímpar. Perfeito? Vamos salvar aqui. Vamos recompilar lá de novo para ler agora a função par. E aí eu posso fazer a soma
da filtra gen, passando valores e passando a função par que eu acabei de definir. E aí ele retornou lá o 6, indicando que eu tiro os ímpares 1 e 3, sobra 2 e 4 e a soma da Bernadette. Perfeito. A gente tem em Haskell uma função pré-definida para testar se é par, que é a função even, que é par em inglês, né? Que na verdade dá no mesmo. Eu só quis implementar a função par aqui para ficar bem análogo à maneira como eu fiz aqui em C, né? Então, eu implementei a função, e aqui eu não tem jeito, é a maneira de fazer. Implemento a função par e passo a função par como parâmetro aqui na chamada da filtra fgen. Da mesma maneira, eu estou fazendo aqui na minha chamada. Estou somando a filtragem de valores com a função par. Uma coisa interessante, que eventualmente gera uma estranheza para os alunos, é que quando a gente olha aqui em C, fica bastante claro que essa minha teste que eu estou usando aqui, ela é uma função, né? Porque eu estou aqui no parâmetro colocando alguma coisa que tem cara de assinatura de função e eu estou usando essa variável, o teste aqui, esse valor, exatamente como função. Observe que logo após o nome eu tenho abre e fecha parênteses com o valor passado, que no caso é o nosso argumento, né? Então, analisando o código, fica bastante claro, da pinta, né, digamos assim, que o teste é uma função. Enquanto que aqui, em Haskell, não tem nada que me garanta isso aí, né? Exceto essa linha aqui. Né? Então, em Haskell, sempre que aparece um local onde deveria aparecer uma expressão, um nome e o seguido de um outro nome, o valor, seja lá o que for, esse primeiro aqui, ele necessariamente é interpretado como o nome da função e os seguintes como argumentos para essa função. Certo? Então, assim, eu tenho o nome de uma variável como outra qualquer, que ela se repete aqui, porque eu preciso passar os parâmetros, mas nesse ponto aqui, eu tenho a chamada, que é exatamente o análogo, né, a essa linha aqui de C. Estou chamando a função, passando o valor para ela. Estou chamando uma função, passando um valor para ela. Perfeito? Com isso, a nossa função filtra, ela ficou igualmente expressiva, tão expressiva quanto a função filtra fgen lá de C. Perfeito. Ótimo. Voltando lá para o prompt, as linguagens funcionais, elas têm alguns recursos que facilitam esse uso aí dessas funções genéricas. Por exemplo, eu posso passar, deixa eu chamar a função filtro aqui novamente, imagine que eu queira verificar se a função eu quero filtrar os valores baseado em alguma condição que não esteja pré-definida. Por exemplo, eu quero que os valores sejam pares e múltiplos de 3. Então, para isso, a gente vai criar um negócio. Eu vou usar aqui a ideia do que a gente chama de função anônima. Então, eu vou criar uma função aqui e já passar como parâmetro. Função anônima é uma função que não tem nome. Ela só tem, de fato, o que ela faz, o que ela computa. Então, essa função, como eu vou indicar que a sintaxe dela não é nada do outro mundo, não, a gente consegue se acostumar. Então, esse contrabarra x aqui está indicando que essa minha função ela vai receber um x, vai receber um valor, assim como a função par ou a função even, que é definida de Haskell, ela recebe um único valor. Então, eu tenho esse barra x aqui indicando, poderia ser qualquer variável, y, abc, ou seja lá o que for. Então, barra x. E o teste que eu quero fazer o x tem que ser par, vou usar a minha que eu defini ali. E tem um exe comercial aqui, como end em C também, né? Eu quero que seja par e eu quero que seja múltiplo de 3, por exemplo. Ser múltiplo de 3 é dizer que o resto da divisão de x por 3 dá 0. Deixa
Deixa eu ver se eu não estou esquecendo parênteses aqui. Eu acho que tem mais um aqui. Eu fechei os dois parênteses. Fechei esse aqui do barra x. Falta o do filtragem. Então eu tenho estou chamando a minha função genérica, passando a lista e passando uma condição agora que é um tanto maiorzinha. Eu acho que foi um parênteses a mais. Aqui eu tenho parênteses do par x. Aqui eu tenho parênteses do barra x. Aqui o do filtragem. Vamos lá. Segundo parênteses ali. Esse aqui é o do barra x. E esse aqui é do filtragem. Vamos fazer o seguinte. Vou até mostrar uma outra funcionalidade aqui para vocês. Eu posso definir funções aqui pelo prompt. Essas funções são funções, digamos, temporárias, né? Vou definir exatamente uma função, vou chamar de função teste, e vou dizer que ela é aquela função ali em cima, aquela expressão ali em cima. Lambda x, tal que par de x e mod x3 igual a 0. Vou fechar esse parênteses aqui do mod e fechar o parênteses do barra x. Beleza, a função teste está definida. Se eu fizer teste, sei lá, valor 5, dá falso. Se eu fizer teste por valor 12, dá true. Por quê? O 5 é par. É par não é nem par, é ímpar, né? Desculpa, o 12, ele é par e ele é divisível por 3. Se eu fizer um outro, por exemplo, teste 4, o 4 é par, mas não é divisível por 3. Então essa função teste, ela é uma função que se comporta como uma função aí que a gente tem, como as funções que a gente tem manipulado em Haskell. Então eu vou pegar essa função e vou usar ela na soma filtragem valores, passando a função teste. E aí com isso ele me dá 0, porque na verdade eu tenho valores de 1 até 4. Eu tenho valores pares, mas nenhum é múltiplo de 3. Vamos criar uma valores 3 aqui, maiorzinha. Para criar a valores aqui pelo prompt, eu preciso usar esse comandinho let, da mesma maneira que eu usei esse comando aqui para definir a função teste. Isso é o que difere, basicamente, de eu definir funções, isso em Haskell, né? Aqui no prompt, e definir aqui no arquivo. Né? Eu não preciso usar let aqui em momento algum. Aqui eu preciso criar let. Let, normalmente, em linguagens funcionais, é um comando para criar funções temporárias, valores temporários. Então, vamos criar aqui essa valores 3. Eu vou criar uma lista usando aquele ponto de faixa. Vou até 20. Criar 20 valores aqui. Agora eu vou chamar a função soma filtragem, passando valores 3. Agora me retornou um valor lá maiorzão, porque agora eu tenho nessa faixa de valores entre 1 e 20 valores que são pares e são múltiplos de 3. Muito bem. Esse mecanismo aí de filtragem é um mecanismo padrão nas linguagens funcionais, e é tão padrão que todas as linguagens funcionais implementam esse tipo de recurso. No nosso caso, em Haskell, a função que faz isso é a função filter. Então eu posso aqui, eu já tenho definido a função filter. Eu posso passar a função filter com essa função teste que eu acabei de definir, que ela testa se é par e é múltiplo de 3, e a lista valores que eu acabei de definir. Isso aí desculpa, porque eu esqueci de somar, né? Então deixa eu fazer a soma disso aqui. A soma de filter, testes, valores 3. E aí me deu o mesmo valor lá, 36. Essa lista que ele me retornou aqui foi só a chamada da filtra, né? Que eu conseguia já com a minha função, né? Se eu
fizer filtragem valores 3 teste, eu recebo 6, 2 e outro. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é o fato que a filter já é uma função pré-definida, uma função que existe no Haskell para fazer essa filtragem. E isso é o que a gente chama de função de alta roda, isso é um padrão de comportamento aí de funções que é bastante comum. Todas as linguagens funcionais que se dizem funcionais, não, que implementam minimamente o paradigma funcional, elas apresentam a implementação desse padrão e não só desse e de outros dois. Eu vou abrir aqui uma apresentação rapidamente, só para vocês, para exibir uma figura que ilustra esses padrões visualmente. Vamos voltar aqui, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a função filtra, que é essa função do meio aqui. Basicamente, o que esse diagrama está dizendo? Eu recebo uma lista de vários valores e uma função que faz um teste, e a função filtra retorna esse conjunto aqui filtrado, ou seja, somente os valores que satisfazem esse teste. No nosso caso lá, eu estava trabalhando com uma lista de números e perguntava pela lista perguntava se um dado valor é par. E o resultado é a lista contendo os pares. Se eu mudo a função para ímpar, eu retorno ímpar. Se eu mudo para uma função que testa se é par e é múltiplo de 3, eu retorno os pares que são múltiplos de 3. Então, esse padrão de comportamento aqui é bastante comum nas linguagens funcionais. Os outros dois padrões são esse mapeia aqui e esse reduz. O que eles fazem? A função mapeia recebe também uma lista e, por sua vez, ao invés de receber um teste, na verdade, ela recebe uma função que transforma cada elemento da coleção num outro elemento. Então, a função mapeia recebendo uma coleção de valores e uma maneira de mapear um valor em outro, ela retorna o conjunto modificado, um novo conjunto, né? Relembrando aí que nas linguagens funcionais eu não altero as coleções, eu crio coleções novas, como eu estava fazendo lá com lista. Então a função mapeia, ela tem esse comportamento. E a função reduz, funciona da seguinte maneira: eu tenho uma coleção de valores e tenho uma função que combina os valores 2 a 2, retornando um valor modificado. A função reduz, recebendo essa coleção inteira e essa combinação 2 a 2, retorna um único valor, que é o resultado da aplicação dessa função 2 a 2 para todos os valores da coleção. Tudo bem? Então a gente viu já o comportamento da função filter, a gente implementou a função filter em Haskell, assim como em C. Agora vamos ver na prática, usando as funções já pré-definidas, como eu posso alterar, por exemplo, essa coleção que eu acabei de criar lá no Haskell, como eu uso esse padrão mapeia e como eu uso esse padrão reduz. Vamos lá para o prompt do Haskell. Então eu tenho, vamos exibir aqui a minha lista valores 3, só para a gente refrescar a memória. Eu usei a função filter que faz o filtro. Eu vou usar a função mapeia da seguinte maneira. Eu vou multiplicar os valores por 2. Como eu faço isso? Lembrem que eu fiz uma função, eu criei uma função aqui diretamente, usando esse barra x alguma coisa. Para criar uma função que multiplica por 2, um valor por 2, é bastante simples. Eu crio essa função anônima aqui, ó. Dado um x, eu quero retornar 2 vezes x, ou seja, o dobro do valor. Então, essa é a função que aplica a cada valor, né? Ou seja, voltando lá no diagrama, é essa função aqui, que eu estou criando anonimamente, lá no prompt. Recebo um x, retorno 2x. E a minha coleção é aquela valores 3. E agora vamos aplicar essa função para a valores 3. O resultado me dá a lista anterior multiplicada por 2. Olha lá, 2, 4, 6, 8, 10. Perfeito.
Então a função mapeia, eu posso fazer isso para qualquer função, né? Eu posso multiplicar por 5. Eu posso criar funções aqui que quaisquer. Tudo bem? E observem que a função mapeia, ela é uma lista, né? Então eu posso combinar essa chamada com, por exemplo, a minha filtragem. A minha filtragem, ela recebe uma lista. Que lista é essa? Vai ser aquele mapeia ali de x, sei lá, 5 vezes x, como eu tinha feito. Valores 3. E a função filtragem, ela recebe uma função de teste. Então, esse primeiro argumento aqui é a minha lista, né, que vai ser essa lista aqui que eu acabei de exibir. E eu vou fazer o teste, que é aqueles que são múltiplos de... Na verdade, eu vou ver só quem é par, porque múltiplo eu acho que vai dar 0. Só quem é par, e aí ele retorna só a lista dos pares. Perfeito? Então essa é o exemplo de uso aqui da função mapeia. Na função reduz, eu vou combinar os valores para dar um dado resultado. A função reduz, a função pré-definida, né, ela é chamada de fold-L. Eu tenho fold-L e fold-R, mas para a gente agora não é relevante essa distinção, não. Então a função fold ela vai receber uma função, e aí eu quero, por exemplo, somar. Eu indico um valor inicial para combinar, né? Então, voltando lá no diagramazinho, a função ela recebe a função mais que eu estou passando aqui é essa função aqui que vai combinar dois valores, na verdade dois números, e eu preciso passar um valor inicial que vai ser usado como um acumulador, né? Então estou passando o valor 0 e qual lista que eu quero somar. Vamos passar aqui. Vamos passar só valores, só para não complicar muito. E aí, eu tenho no resultado aqui a lista valores, essa lista aqui de 1 a 20. Aqui eu tenho a soma de todos os valores. Se eu quiser multiplicar todos os valores, vai aparecer um valor gigante, né? Mas tudo bem. Ué? Porque é por 0, né? Eu preciso colocar o valor 1, senão esse 0 zera todo mundo aqui. E aí apareceu esse valor gigante aí. Então, a função fold, ela reduz. Eu recebo uma lista e recebo uma função que combina os valores dessa lista 2 a 2. E eu recebo também um valor inicial, né, que é um acumulador, e ela calcula o resultado. Posso fazer, por exemplo, isso aqui é uma lista, né, que retorna todos esses valores aqui, que são esses múltiplos de 5. Eu posso querer, por exemplo, somar todo mundo, né? Então, eu venho aqui e faço a soma, passando 0, passando... Opa, faltou parênteses aqui. Passando aquela lista ali anterior. E aí ele me resulta a soma daqueles valores ali, dando esse resultado aí, 1050. Então, eu posso combinar as funções da maneira que eu quiser, desde que eu respeite a assinatura de cada função. Então, a função mapeia, ela recebe uma função e recebe uma lista. A função fold, ela recebe uma função que combina dois valores, recebe um valor inicial do acumulador e recebe uma lista. A função filter, ela recebe uma função de teste e recebe uma lista. Com isso eu vi as principais funções de alta ordem aí em Haskell, que na verdade vão aparecer em qualquer linguagem que implemente aí minimamente os princípios aí das linguagens, as características básicas das linguagens funcionais. Perfeito. É isso aí e até um próximo vídeo.